Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra, ela ainda no hospital, recebe ali o Vulcão, que vai logo perguntando a ela como que está o senhor Aziz. Ela responde que ele está bem melhor e que ela também não sabe o quanto que ela agradece a ele por tudo que ele fez. Ele diz a ela que ela não tem nada para agradecer a ele, que está tudo bem, depois pergunta se ele já pode ir, se ela não precisa mais dele. Ela diz que sim, que ele pode ir, diz que está falando muito sério, que agradece a ele por tudo. Ele diz a ela que tudo bem, que não se preocupe e até amanhã. Ele então, quando vai saindo, é quando o Salim vem chegando ali. De início ele não percebe, só que depois que o Salim estaciona o carro, a Barra já percebeu ali quem é. Então a Efson, quando aparece, o Vulcão olha de lado, vê que a Efson fica ali paralisada. Ela se aproxima da Barra, a Barra percebe que ela tá um pouco estranha e pergunta a ela o que foi que aconteceu e pede para que ela diga. Ela diz que sim, que vai dizer tudo a ela agora mesmo e chama para que ela vá até ali com ela. O Salim, por sua vez, sai, fica parado ali, o Vulcão do outro lado que tá se cagando de medo do Salim ali, e o Salim olha para ele olha para o Salim, tenta lhe cumprimentar, mas o Salim fecha logo a cara e diz que não é possível, que esse homem não tem uma casa para que ele possa ir embora para descansar. Já com a Efson e a Barra ao ir caminhando ali, a Efson pergunta a Barra o que ela está fazendo ali, então ele explica o que foi que aconteceu com o Aziz, e então a Efson já começa a querer ali demonstrar que está preocupada e pergunta como assim, o que fizeram com ele, o que foi que aconteceu. Então a Barra, por sua vez, ela encurta a conversa dizendo que isso é uma longa história, e a Efson diz a ela que deseja que ele fique bom o mais rápido possível. A Barra, logo depois que se senta com ela, pergunta a ela para que ela diga o que foi que aconteceu, o que é que ela quer dizer para ela. Ela então já vai dizendo a Barra que ela fugiu com a Nuran, e a Barra já regala os olhos dela ali perguntando como assim, e a Efson diz a ela que sim, que se era o melhor, ela não conseguiu resistir a isso. A Barra fica até sem saber o que fazer. A Efson continua dizendo para ela que iriam adotar ela e iriam tirar a filha dela, né? A Barra, ela continua ali até sem saber o que dizer para Efson, que continua dizendo para ela que ela não ia conseguir suportar viver sem a Nuran e que por essa noite ela vai ficar lá na casa de descanso, e quando for depois ela vai planejar um lugar para que ela possa ir. A Barra já começa a questionar ela, dizendo que ela não pode fazer isso e que nem sempre ela vai poder viver ali a vida dela todinha escapando, né? A Efson, ela fica calada e a Barra continua dizendo pra ela que ela não pode viver a vida dela ali fugindo, e a Efson diz a ela que ela não teve outra opção e que ela vai pensar em alguma coisa o que fazer. A Barra continua dando um sermão nela ali, falando que ela mais uma vez fez algo que ela não deveria fazer e que ela vive fazendo ali coisas sem pensar, né? A Efson, ela fica calada, muito pensativa, e a Barra continua dizendo a ela que ela tem que parar para pensar um pouco, para que ela não continue fazendo esses erros, e que acredita que isso já é um basta, que ela já errou demais, não é? A Efson diz a ela que não veio ali para que ela viesse fazer essa cerimônia com ela, porque a única coisa que ela veio ali foi apenas para se despedir dela. Barra fica olhando para ela e a Efson continua dizendo que a única coisa que ela veio ali foi para se despedir e também para que ela, a Barra, veja a última vez ali a Nuran e lhe abrace muito forte. Barra fica calada, fica até ali sem saber o que fazer, e a Efson continua dizendo que ela vai lá, dê um abraço nela bem forte, porque ela está com muita saudade dela. A Barra fica ali olhando e depois questiona ela, então quer dizer que ela então tá decidida, né? A Efson apenas, por sua vez, balança a cabeça, feito um calanga ali, e a Barra continua dizendo, então quer dizer que você tá decidida mesmo, você vai desaparecer, não é? A Efson apenas confirma que sim. A Barra fica questionando ela se talvez pedisse que ela não se fosse, só que a Efson já vai dizendo a ela que será melhor ela fazer isso porque ela vai pela Nuran. Em seguida, simplesmente ela se levanta, vai saindo e a Barra vai atrás dela. A Efson, por sua vez, então pega a Nuran e mostra ali a Barra, que sai correndo ali para abraçar a Barra, e o Vulcão fica olhando ali espantado, dizendo: é sério que eles conseguiram tirar a menina de lá? A Efson e o Salim ficam olhando enquanto a Barra dá um abraço na menina muito forte, e ela fica o tempo todinho dizendo a Barra que ele ama muito. Logo depois a Nuran pergunta se ela sentiu a falta dela, e a Barra diz que sim, que sentiu muito, que ela nem imagina o quanto. Ela continua dizendo a Barra que dizem aí que elas vão ter que ir para muito longe e que ela vai sentir muita falta dela, da Barra.
A Barra diz a ela que ela não se preocupe, porque não tem o porquê ela ficar com tanta saudade dela assim. Pega ali a correntinha que está no pescoço da Nurã e diz que se ela seguir com aquela correntinha ali, ela nem se preocupe, que para onde ela for, ela, a Barra, vai estar com ela. A menina diz que então vai prometer para ela, para Barra, que nunca ela vai se desfazer daquele colar então. O Vulcão, por sua vez, ele fica olhando toda aquela cena, logo depois sai todo agoniado ali, ao mesmo tempo que também a Efsun e o Salim percebem alguma coisa de estranho e aparece também uma viatura do nada ali e a Nurã, por sua vez, arregala os olhos dela. A Efsun, por sua vez, ela já se agonia ao ver os policiais se aproximando ali da Barra e da menina, então ela vai lá, chega perto da Nurã e já questiona os policiais e agora o que foi que aconteceu, e o policial diz a ela que apenas eles estão ali para falar com a senhorita Barra e isso é tudo. A Efsun, por sua vez, dá até uma aliviada ali, poderia até correr no banheiro ali para se limpar, e depois o policial diz a Barra que foi o homem que pediu para que viesse ver ela ali, a Barra, e perguntar como ela está, e ela, a Barra, agradece a eles e diz que está muito bem. Depois a Barra pergunta se por acaso eles se importariam de deixar ela ali um pouco só com sua sobrinha e com sua irmã, e ele diz que sim, que não se preocupe e sai. O Salim fica ali até respirando fundo logo depois de ver toda aquela cena, e a Efsun depois diz a Barra que agora eles já vão e pede a ela, a Barra, que por favor que ela se cuide, tá bom? A Barra, por sua vez, ela fica um pouco amargurada, mas depois a Efsun abraça ela e depois a Barra vai lá, abraça a menina, depois olha para ela, para a Efsun, e diz que por favor quer que elas duas se cuidem. A Efsun diz a ela que tudo bem, que ela não se preocupe, que elas vão ficar bem e logo em seguida vão embora. Ao chegar próximo do carro, a Nurã olha para ela, solta um beijo e diz a Barra que eu lhe amo, tia. Por sua vez, a Barra, ela retribui ali o carinho da menina. Salim, por sua vez, fecha a porta, a Barra fica olhando enquanto ele bate em retirada. Vulcão, nesse exato momento, chega ali com a bandejinha cheia de coisas e pergunta a ela, a Barra, onde que está Efsun, e ela responde que ele já foram, e ele pergunta para onde, porque trouxe um chocolate ali para Nurã, mas que depois ele dá para ela, e ela, a Barra, diz que ele não pense mais nisso, porque ela não vai voltar mais. Ele pergunta a ela se de fato isso é sério e ela diz que sim, que a Efsun ainda essa noite vai embora de Istambul, mas que depois vai para a Europa, vai para algum lugar fora do país e nunca mais irá voltar. Por sua vez, o Vulcão, que é arriado às 4 ruelas pela Efsun, ele começa a se desesperar, a Barra vai embora, ele enche os olhos de lágrimas, solta até aquela bandeja no chão e fica por sua vez sem saber o que fazer. Já lá na mansão, nesse exato momento, a Mug chega cheio de cana ali, cheio de fumo, dá uma sabugada no carro ali e depois que o carro começa a fumaçar, ela vai saindo ali, sem nem saber para onde ela vai. Um Beza logo pela janela se desespera ali ao ver a Mug daquele jeito e sai nos pinotes para ver o que ela vai fazer para ali ajudar. A Beza chega ali, faz um medo na Auliá, chamando ela de senhora. A Auliá quase se caga ali, se levantando, perguntando: e agora, mulher, o que foi que aconteceu? A Beza diz a ela que foi a Mug e a Auliá pergunta o que foi que aconteceu com ela. A Beza responde que ela, a Mug, acabou de dar uma sabugada no carro ali na frente. A Auliá se desespera, pergunta então ela está aqui e vai até o local. A Auliá chega lá, vê ela daquele jeito, corre, chama ela de filha, chama ela de meu amor, chama o nome dela e pergunta a ela se ela está bem e o porquê que ela está chorando. Ela fica calada e a Auliá continua pedindo que, por favor, que ela lhe responda e diga o que é que está acontecendo. Ela então olha seriamente para a Auliá e diz que ela, a Mug, é uma estúpida e que na realidade ela é uma fracassada. A Auliá fica até se lamentando, ela fica falando isso com ela mesma e a Mug continua dizendo que ela é uma completamente ali idiota. Ela vai se levantando aos poucos, que quando fica em pé, ela começa a dar uns tapas nela ali, que arrancar os cabelos, dizendo que ela é uma idiota. A Auliá então tenta acalmar ela ali, dizendo a ela que já basta, que ela não faça isso porque ela não é idiota, ela não é nenhum estúpido e que ela pare agora mesmo. Só que a Mug, ela tá revoltada e diz que ela não deveria ter nascido e que maldita hora que ela deu a luz a ela e vai entrando em casa desesperada. A Mug, por sua vez, entra no quarto, tranca aquela porta e a Auliá se desespera ainda mais, dizendo a ela que ela abra a porta desse quarto agora mesmo.
Auliá logo depois questiona a Beza se ela tem ainda a chave daquela porta ali, e a Beza diz que não, porque ela mesma disse que não era para ter mais cópia ali, porque tinha medo que alguém pudesse roubar aquela casa. A Auliá questiona se ela mesma disse isso, a Beza diz que ela disse isso, e a Auliá diz que a Auliá, ela é realmente ali uma estúpida. Só que enquanto a Auliá, ela fica desesperada, batendo na porta ali, tentando abrir de todo jeito, pedindo a Mug que ela abra, por sua vez a Mug está ali o tempo todo se maquiando, porque ela ainda pensa em sair da forma que ela está. Enquanto isso, a Auliá continua em desespero total, sem saber o que fazer para ajudar a Mug.